Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Param Om. Ok. Então, o processo é esse, né? Trazer a mente de volta, de novo, de novo. A mente volta para aquelas impressões mentais, para aqueles objetos que aparecem durante a meditação, porque são vícios, são hábitos, né? São vasanas, são tendências, são impressões, são memórias sutis, né? Essa obsessão por esses objetos, né? Essas vasanas mais fortes, né? É devido a uma sensação de propriedade, né? De obsessão por esses objetos, né? Se você pensar em termos assim, vou pensar no meu marido, vou pensar na minha esposa, né? Pensar na minha casa, né? Então é aquela coisa, o eu e o meu, né? Esses são os pensamentos mais frequentes, aqueles vinculados, né, através da repetição, que se tornam hábitos, né, de pensar e que depois constituem padrões, né, de pensamento, de atitudes, né? Portanto, é melhor você não deixar que nada fique associado a você de modo muito vinculativo. Nada. Até mesmo a sua casa, o seu carro, o seu esposo, a sua esposa, né? Veja tudo objetivamente, lembrando a sua real natureza, né? Sabendo que eu sou a sanga, eu não me associo a nada ou a ninguém, né? Portanto, aquilo que vem, sabendo que aquilo que vem, tudo que vem vai, né? O que inclui o nosso corpo físico, né? Então, através desta compreensão, né, nós estabelecemos, né, que eu não estou realmente associado a nada ou a ninguém, porque eu sou a sanga, eu sou a toda pervasiva consciência, né? Isso não significa que você deva virar um mendigo pela rua sem possuir nada, mas que você utilize das coisas, né, das associações. As associações são naturais e são referentes à sua natureza inferior. Em Mitya, você se comporta segundo as leis e princípios de Mitya, mas a lembrança de sua natureza sanga permite que a sua natureza inferior também desfrute de um sentimento de não apego a nada desse mundo, tá? Esse é o fruto do autoconhecimento. E aquela analogia, né? Uma analogia que eu acho bacana, a pessoa que vai para a escola e depois vai na faculdade e aí se apaixona por um professor e depois não quer mais abandonar a escola porque acha o professor o máximo, né? Isso também se refere aos gurus por aí, né? Os prem-prem, os babás. E eu tenho que incluir também os om-oms. Então, os gurus por aí eles vão criando vínculos com os seus, né, devotos, né? E aí fica todo mundo preso nos prem-prem, babás e oms, né? E esse não é o propósito. O propósito é que o indivíduo, né, desfrute desse autoconhecimento, o assimile, né, esteja livre desta ignorância e que prossiga a sua vida, né? Eternamente um discípulo do Vedanta associado a um guru. Não, isso aqui é um estágio, é um processo, e como nós dizemos frequentemente, o guru é simplesmente um link nesta tradição. Um guru, realmente guru, professor, ele precisa ser autorrealizado, né? E não basta simplesmente obter saber academicamente, né? Mas para ser um guru, você tem que ser autorrealizado e tem que ter um domínio muito grande, a visão completa desses ensinamentos do Vedanta. Mas ainda assim, por melhor e mais claro e brilhante seja o professor, a obsessão por ele deve ser obtida, porque senão se torna uma outra distração, um outro obstáculo.
Eu não quero me associar de modo vinculativo com ninguém, nem mesmo com meu corpo físico, com meu marido, com meu namorado, com a minha esposa. Eu não quero me associar vinculativamente com a minha mente, com minhas noções, com os meus estados, né? Eu não possuo nada, eu sou absolutamente a sanga, livre de todas as experiências do corpo-mente. A Ananda Suprema chega a este yoga que está livre de impurezas, cujas agitações diminuíram gradualmente, mas definitivamente, cuja mente está tranquilizada, e ela se tranquilizou definitivamente através da compreensão que a mente do Jiva não é realmente a mente do Jiva, mas é Satitananda, pura consciência. Então, esta é a tranquilização final, ela vem a partir deste reconhecimento. Portanto, este Ananda chega somente ao indivíduo que entrou neste processo, se associou ao seu professor, né? Não abandonou o professor prematuramente, né? E ele vai gradualmente refinando, purificando a mente, né? E aí os frutos desse processo de preparação são experimentados na medida que a mente é mais focada, é mais clara e as vasanas vinculativas são menos poderosas e as distrações e agitações são minimizadas, né? E aí o indivíduo obtém uma mente tranquila, né? Que está apta, né? Está preparada para o Nididhyasana do Vedanta, que é a meditação realmente apresentada pelo Lord Krishna nesse capítulo 6. E esta meditação culmina com a convicção de compreensão, de conhecimento, Aham Brahmasmi, eu sou a consciência, existência, de natureza infinitamente não limitada, livre e independente do corpo, da mente e do mundo experimentado pelo corpo-mente. O fruto final de tudo isso, o fruto final é aquela paz que excede o entendimento humano, a paz que excede, né, além. Por quê? Porque é uma paz que não vem de circunstâncias favoráveis, é uma paz que vem da compreensão de sua natureza, sempre tranquila, sempre segura, porque só existe você, a consciência, né? Mas que você desfrute, ela será determinada por condições favoráveis do campo. Esse tipo de paz é uma paz condicional, ela é condicionada pela condição do seu parábada, né? Mas isso não é libertação. Libertação é libertação apesar do parábada, apesar das circunstâncias que às vezes são favoráveis e muitas vezes são desafiantes. A libertação é ser livre, né, desses pares opostos que são experimentados por todos os seres humanos, né? É também expressa como uma equanimidade, né, e uma capacidade de receber as adversidades, né, com um sorriso nos lábios. Essa é a paz não condicional. Todas as pazes, toda paz condicional, ele diz aqui que é falsa paz, falsa segurança, né? Você tem segurança porque, não, agora eu recebi uma herança, estou com uma grana legal no banco, eu me sinto seguro. Não, isso não é segurança. Essa é uma segurança condicional, tá? Acontece alguma coisa, você perde toda a sua riqueza, basta você olhar na história, né? A história da humanidade, quantas vezes todas foram destruídas ou neutralizadas, né? E o indivíduo, ele simplesmente ele perde tudo, né? Então, tudo aquilo que é condicional não vale a pena. Tudo aquilo que é condicional é dito falso, numa linguagem ainda mais radical do Swami Paramarthananda, né? A única segurança real, ela é incondicional. O único amor real é incondicional, né? A única paz real é incondicional, né? Então, você vê o Vedanta, quando ele é apresentado em sua pureza, sem subterfúgios, né?
sem, né, evitar coisas que possam magoar o ego do discípulo, né? Ele é radical, é a natureza do Vedanta, né? É contra-intuitivo, ele simplesmente abre as coisas assim como elas são, né? E o objetivo aqui não é ser diplomata, não é massagear o ego de ninguém, é colocar as coisas assim como elas são, porque um professor tradicional de Vedanta, ele não pode comprometer a integridade desta tradição. Você entende, Mariné? Eu poderia estar aqui dizendo muitas coisas, massageando o ego de muita gente, dizendo, é isso, isso é o máximo, é assim mesmo, né? Ah, pá, que bacana isso, né? Não, o guru tem que motivar, né? Estimular os indivíduos, mas também, né, trazendo eles para o chão, né, dizendo, precisa de desenvolver determinadas qualificações, é um processo gradual, como disse aqui o Krishna, leva um pouco tempo, requer muita força de vontade, determinação, maturidade, mas não existe nada melhor para fazer neste mundo, né, aparente que não seja isso, o crescimento espiritual que nos liberta, né, de tudo aquilo que é condicional para o meu bem-estar, né? Eu quero o bem-estar incondicional. Eu quero uma paz incondicional. E se alguém perguntar ao Yanni, né, mas como é? Que história é essa, né? Que história é essa de paz incondicional? Como é que um obtém essa paz incondicional? Ele diz assim, não, a paz incondicional é uma paz inerente à natureza intrínseca do indivíduo. Então, a natureza intrínseca é aquilo que é sempre presente sem jamais poder ser comprometida ou modificado. É aquilo sem o qual eu não existo. Quando você compreende a sua natureza intrínseca, você sabe, agora eu posso repousar, relaxar, porque a minha natureza intrínseca, que é realmente aquilo que eu sou, é livre da insegurança, né? É livre da, da perturbação. O que seria o contrário de paz? Guerra. Agitações, Né? Das agitações, das perturbações, né? Dos conflitos, né? Dos medos, dos desejos, né? É uma mente pacificada, porque a minha natureza intrínseca, né? É a fonte de segurança e paz. Como eu costumo dizer, o fruto realmente do Vedanta não é um êxtase ou um bliss ou uma experiência, né? É simplesmente shanti, é paz, confiança de que eu não posso ser realmente impactado em minha real natureza, né, por nada que ocorra nas circunstâncias do mundo, né, do parábada nosso a nível pessoal e coletivo, né? Nada pode, né, me impactar, né? Por quê? Porque eu sei que eu sou a consciência eterna. Eu sou a fonte de paz e segurança, né? Por quê? Por quê? Porque essa é a minha própria natureza. O que é a própria natureza? É aquilo sem o qual aquilo não é aquilo. Qual é a natureza da água quente? Né? A gente diria, é o calor, né? É a natureza da água quente, é o calor? Não, não é. O calor foi obtido através de quê? Da panela, que a água tem que estar contida em algum recipiente, e o fogo. Então, o fogo aqueceu a panela transferiu o calor para a água se tornou quente. Então, esse calor da água é um calor condicional ou incondicional? É condicional, né? Então, a água ela vai se resfriando rapidamente uma vez o fogo esteja ausente, seja removido, né? Mas se a gente perguntar, e o fogo? E a panela? A natureza intrínseca da panela é o calor? Não, ela recebe o calor também de um outro princípio chamado fogo. E o fogo? Qual é a natureza intrínseca do fogo? Ele é o calor, né? Ah, eu gosto de calor, então eu quero ser o fogo, né? Eu gosto de paz, eu tenho que estabelecer minha identidade naquilo cuja natureza intrínseca é a paz. Ah, eu gosto de me sentir seguro, então eu tenho que naquilo que é sempre seguro, né? Atman, ser, consciência.
né? O fogo é quente incondicionalmente, né? Eu, o ser consciência, sou seguro e pacificado incondicionalmente, permanentemente. Essa é a paz incondicional exposta pelos Upanishads. Então, o indivíduo se torna permanentemente em paz, permanentemente pacificado, permanentemente seguro, né? Mesmo sendo pobre, ele se sente seguro, ele se sente em casa. Ele é pacificado sozinho ou na presença de outras pessoas. Ele é pacificado enquanto jovem e ele é pacificado quando o corpo está cheio de dor, já próximo à morte, né? Ele é pacificado quando os cabelos estão presentes, e negros e loiros, e ele é pacificado sem cabelos também. Este é o Palan, e o único Palan do Vedanta, o Palan deste processo que requer tanto esforço, tanta dedicação, tanta perseverança. O Pala é simplesmente Shanti, e as pessoas não dão valor para Shanti. A galera quer experiência, entendeu? Elas gostam das gangorras da vida, né? Vup, 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 vup. E aí elas correm para aquelas companhias dos prem-prems, babás e os om-oms da vida. A gente passa para o próximo versículo não, arquivo, file. Ah, Como nós vimos, a meditação vedântica não tem como objetivo produzir o autoconhecimento. A meditação vedântica tem como objetivo a assimilação do autoconhecimento. A meditação proposta pelo yoga, que o Vedanta faz uma concessão aqui e ali, que é o Vipassana, ela não serve para o autoconhecimento, e ela não serve para a assimilação do conhecimento, como o Nididhyasana, mas ela serve para a preparação da mente. Então, nós temos a meditação de preparação. Depois da meditação de preparação, caso o Karma Yoga não tenha sido suficiente para preparar a mente, né? Então, nós do Vedanta temos esta concessão, ok, faça um exercício para focar a mente, mas que este objeto de foco seja um símbolo do Criador, um símbolo do Ishvara, Saguna, no início, naturalmente, né? Saguna Brahman. Então, nós temos, né, essas meditações que irão preparar a mente para o quê? Para a gente receber os ensinamentos, ouvir os ensinamentos, né? Então, o Shravana é onde nós obtemos o autoconhecimento, né? E depois o Nididhyasana é onde nós internalizamos e, né, digerimos, né, assimilamos, né, este conhecimento de modo que ele transforme a nossa vida, né? E, naturalmente, aqui ele prestigiou o Manana, porque neste capítulo ele não estava tocando no Manana. Então, ele fala, quando você recebe o autoconhecimento, você recebeu o autoconhecimento. Mas esse autoconhecimento, no início, ele é incompleto, porque a pessoa nem desenvolveu a visão completa deste autoconhecimento, entendeu? A pessoa não tem a visão realmente completa do conhecimento vedântico, dessa metodologia, desta visão vedântica, leva tempo, né? Mas ela tem uma pequena visão aqui e ali, tem algumas apontamentos a respeito disso, né? Então, quando ela tem este autoconhecimento fragmentado, ela está fragmentado por quê? Por dúvidas, questões, desconfianças, né? Falta de confiança, né? Então, toda essa falta de confiança, essas dúvidas precisam ser removidas e a gente remove isso através do manana, que é trazer as nossas suspeitas, as nossas não aceitações, as nossas rejeições a respeito de algumas passagens dos ensinamentos,
E isso precisa ser feito sozinho e com a ajuda do professor, tá? O professor está ali para ajudar o discípulo a resolver aquelas dúvidas, porque, caso contrário, o indivíduo joga a dúvida para debaixo do tapete, como a gente diz, né? Ou o indivíduo, ele diz assim, tudo bem, eu adoro Vedanta, mas isso eu não aceito. Aí começa a fragmentar o Vedanta e ele não desenvolve a visão completa, intelectual do Vedanta, a visão do Vedanta. O conhecimento intelectual não é realmente, entendeu? É raro encontrar uma pessoa que tenha um grasp, né? Uma clareza, uma visão do que é realmente esse corpo completo de ensinamentos, né? E não é que a pessoa tem que estudar todos os Brahma Sutras, não. Você vai desenvolvendo, vai clareando as suas dúvidas, né? Eliminando todo e qualquer vestígio de dúvida, e até que você desenvolva essa compreensão de que eu sou Brahmana, a única realidade. Eu sou o substrato do mundo. O mundo inteiro depende de mim, Satchitananda, e eu sou Brahmana. Esses ensinamentos fundamentais do Vedanta, eles precisam ser assimilados sem fragmentações, sem abstrações, sem vaguezas, né? E é por isso que é tão importante a associação com o professor. Caso contrário, essa visão, esta compreensão é fragmentada, tem dúvidas, e eu vejo isso claramente, entendeu? Em alguns de vocês, inclusive algumas pessoas que pensam, talvez pensem de serem Yanis, né? Então, é no Shravana que nós obtemos esse conhecimento, uma vez todas as dúvidas tenham sido removidas. A convicção em relação ao ensinamento vedântico deve se tornar livre de dúvida, né? E isso somente é possível através do Shravana e Manana. Agora ele está colocando o Manana ali, né? O Shravana, gente, expõe a mente, mas isso não, isso não, não, isso eu não gosto, isso eu posso editar, isso eu posso modificar, entendeu? E aí não funciona, tá? Ou você ouve e diz assim, não entendi muito bem, mas tudo bem, né? Joga para debaixo do tapete, tá? Esta total convicção a respeito do valor do Vedanta e do autoconhecimento somente é possível através do Shravana Mana. Então, qual é o papel do Nididhyasana? A meditação vedântica. A meditação, isso é muito bonito, a meditação vedântica serve para a gente poder desfrutar do fruto do autoconhecimento, tá? Porque mesmo se esta visão vedântica for devidamente estabelecida, a clareza, sem dúvidas, sem edições, né, sem fragmentações, sem cortes, né, sem misturar com coisas que existem por aí no mundo, né, do Neo-Advaita, né, mesmo que seja muito, muito, muito clara, isso, ainda assim, ela precisa ser internalizada, né, de tal modo que ela transforme a personalidade emocional do indivíduo, né? Somente então nós podemos dizer o autoconhecimento frutificou na minha vida. Frutificou como? Shanti. Shanti, apesar do mundo. Pacificação e um senso de confiança e segurança, apesar da insegurança dos desafios do mundo. Esta meditação vedântica, ela serve somente para assimilação e internalização após termos feito o nosso manana. Ela não serve para ganhar mais conhecimento, mas serve para que eu possa finalmente colher os frutos desse conhecimento. Os frutos são os benefícios do autoconhecimento, tá?
Porque o Swami agora apresenta alguns conceitos muito bacanas. Ele diz: o nosso problema não é conhecimento e ignorância. Muitas vezes nós temos conhecimentos, né? Aí, às vezes, ele dá uns exemplos muito simples, né? Ele cita o Swami Dayananda. Eu vivi essa experiência diversas vezes, porque eu fui um viajante pelo mundo, né? Você vai para um local onde os carros, eles, né? O carro, ele circula no lado esquerdo da pista, né? E o motorista está do lado direito do carro. Aqui no Brasil, como nos Estados Unidos, o motorista fica no lado esquerdo e ele circula no lado direito da pista, né? Então a gente tem o quê? Uma compreensão. Eu estou indo para a Índia, na Índia eu tenho que dirigir do lado esquerdo da pista. Aí eu fui para a Índia, né? Aí quando eu vejo eu estou dirigindo, dou uma distração, estou dirigindo do lado direito, um perigo enorme. Então o problema não é a ausência do conhecimento. O conhecimento já foi estabelecido. Na Índia eu preciso dirigir do lado direito, né? Mas o que que ocorre? Eu tenho um hábito, um vício, uma vassana, né, uma tendência vinculativa de dirigir do lado direito da pista. E no início isso representa um perigo mesmo, porque eu passei por alguns perigos na Índia. Tá? Então, o nosso problema não é a ausência de conhecimento, não é compreender o conhecimento Aham Brahmasmi. O nosso problema é não ser capaz de desfrutar este conhecimento devido aos hábitos, né? As vasanas em torno ao Aham, corpo, asmi. Eu sei que eu sou a consciência, existência de natureza infinita e ilimitada, mas ainda assim existe esse hábito, né? Se abre essa tendência, né? De me identificar com o corpo-mente, né? Que não importa quantas vezes eu ouço as escrituras e o professor dizer, você é Brahman, você é livre de tudo, né? Você é livre de todo e qualquer problema emocional, mas ainda assim, este hábito, né? Esse vício, essa vasana, essa tendência de identificação com o corpo, mente e suas experiências mentais e emocionais, ela leva tempo, mas ela passa, como todas as vasanas, elas passam. Eu sei porque depois de algumas semanas e meses eu estou lá, eu vivi na Índia por muito tempo, e eu jamais fazia confusão a respeito de dirigir do lado direito da pista, né? Então é uma questão de tempo. A única coisa é que esta vasana, Aham, Corpo Asmi, é uma vasana universal e é uma vasana que é reforçada no mundo e por todos no mundo em torno a nós, como dizia a Betânia recentemente, né? Então nós temos essa vasana mais poderosa que é a identificação eu sou corpo-mente, que ela é um pouco mais difícil, né? E o Nididhyasana vedântico é o que fará isso, porque o conhecimento já existe. As pessoas dizem, putz, eu tenho conhecimento, mas não estou desfrutando realmente dos benefícios que as escrituras, né, descrevem de novo e de novo, né? Por quê? Porque nós temos essas tendências em torno, essas noções equivocadas de identidade, né, no corpo-mente como corpo-mente. Aquela mente que está livre do desejo, em meio aos prazeres, até mesmo em meio aos prazeres, cuja mente não é perturbada nem com os problemas, é livre do apego, medo e raiva, é uma mente de conhecimento firme. Então, aqui o Swami traz uma passagem no capítulo 2, verso 56 do Gita, no qual ele descreve, né, o processo, né, de desenvolvimento na mente, de tal modo que ela desenvolve discriminação e despaixão, ou vairagya, equanimidade, né? E essa é uma mente que tem o potencial de obter esta firmeza e total convicção de autoconhecimento. A mente precisa estar bem preparada, tá? A mente precisa estar bem preparada.
O estado mental do Yanni é mencionado em diversas passagens de nossas escrituras, né? E aí as pessoas dizem, pô, as escrituras de novo apresentam essas descrições do que é o Yanni, né? O que é. E parece que entre eu e o Yanni existe uma distância enorme, né? Existe um oceano entre eu e ele, né? E por que que as escrituras apresentam isso de novo, de novo? Por dois motivos, né? Para ajudar as pessoas não delirarem, né? Não começar a viajar muito, entendeu? E trazer as pessoas para o chão e ver, não, o processo é um processo gradual e requer esforço, né? Porque a pior coisa que existe é a pessoa que é auto-ignorante e que pensa ser autorrealizada, né? Porque pelo menos você sabe, eu sou auto-ignorante porque esses ensinamentos não foram devidamente internalizados. Então, aquele é um ponto a partir do qual o indivíduo pode crescer na assimilação e internalização, né, deste autoconhecimento, né? Então, as escrituras falam sobre os sintomas do Yanni, né? As características do estado do Yanni. E mais uma vez, Yanni vem da palavra Yana, que é conhecimento. O autoconhecimento é feito de autoconhecimento, mas o estado mental daquele que assimilou o Yanni é o quê? É o fruto do autoconhecimento. O fruto tem que ser algo que você possa desgustar, né? O conhecimento é feito de conhecimento puro, mas o teste é o quê? É o modo o qual você experimenta a si e o mundo, né? Então, todas essas passagens são mencionadas para motivar os indivíduos e para ajudar os indivíduos não escorregarem na maionese, como a gente diz na linguagem popular brasileira, né? É comum. Nossa, eu fiquei pirado no início, eu não conhecia o Vedanta, a ficha tinha caído para mim, como vocês sabem, e eu via que, de vez em quando, muito embora a maioria das minhas perturbações ou preocupações tivessem desaparecido, eu comecei a viver uma outra preocupação, que eu queria que o mundo me reconhecesse como um sábio, como um iluminado, e aquilo estava criando perturbação num outro nível, entendeu? Então, eu começo a duvidar por autoconhecimento, mas, pô, eu ouvi dizer que autoconhecimento, você está sempre numa boa, e como é que eu estou preocupado com isso e aquilo, né? Você começa a duvidar do seu autoconhecimento. O conhecimento é perfeito, ele foi obtido, não existe defeito. O que falta é o quê? É o desfrute do autoconhecimento, o benefício do autoconhecimento, né? E qual é o benefício, como eu costumo dizer, de novo e de novo? É aquele punha mais elevado que diz que é Shanti, uma paz totalmente não condicionada pelas circunstâncias dos nossos parábadas, né? E essa paz, ela é sinônimo de liberdade, libertação da ansiedade, do medo, dos desejos, né? De ciúme, ódio, frustração, depressão, uma infinidade de pensamentos, emoções, sentimentos que são extremamente comuns à experiência humana, mas extremamente dolorosos, né? E indesejados, né? Então, o papel do Nididhyasana é remover o obstáculo, o bloqueio entre o Yana e o Yanapala. Olha que lindamente colocado. Eu tenho que remover os obstáculos que estão impedindo a internalização deste autoconhecimento, de tal modo que eu possa desfrutar do Yanapala, que é o quê? Os resultados, os frutos do Atmayana, que é o autoconhecimento. Quais são esses bloqueios, né? Esses bloqueios, não sei se o seu homem vai entrar um pouco nisso, mas se não entrar, eu vou entrar um pouco nisso. Existem bloqueios de natureza emocional, psicológica, né? Que muitas vezes elas são negligenciadas quando nós entramos no Vedanta, porque a gente diz assim, não, não, eu quero o autoconhecimento e não tem tempo para lidar com esses bloqueios, os obstáculos a nível mental, emocional, psicológico, né? Não quero lidar com nada disso, né?
eu sou Brahmana, eu vou meditar. Mas não, se você não remover esses impedimentos, esses bloqueios, né? E o bloqueio também é parte, né? A parte desse bloqueio também é o nosso parábdha, o nosso karma, que muitas vezes o indivíduo vai estar vivendo um processo kármico que é muito desafiador, que é um bloqueio para a assimilação deste autoconhecimento. Então, pode ser o próprio parábdha do indivíduo, mas pode ser vasanas ou memórias, né, forte, né, no subconsciente que desenvolvem padrões de pensamento, né, padrões de atitudes, né, que são contrárias à assimilação deste autoconhecimento, né? Vamos ver o que Swami fala sobre tudo isso, os bloqueios. Qual é o bloqueio entre o conhecimento e o benefício, né? Qual é o bloqueio entre o conhecimento e o benefício? Qual é? O benefício nós já estabelecemos, é Shanti, paz de espírito. O bloqueio são as nossas formas habituais, são as nossas tendências, nossos padrões nocivos de pensamentos fundados na alta ignorância, essa ignorância cósmica universal. O meu corpo de vasanas é configurado, constituído por uma montanha de vasanas, todas elas contrárias às vasanas vedânticas Upanishads. Esta ignorância cósmica que produz padrões habituais de pensamento, de respostas, entendeu? Que não são em harmonia com o meu conhecimento. Então, o que que ocorre? Exatamente o que ocorreu comigo uns 12 anos atrás, né? Ou 13. Eu simplesmente dizia assim, "Ó, eu tenho autoconhecimento, mas existe um oceano entre o autoconhecimento e a minha experiência, né? Eu sei que eu sou livre do mundo, mas eu me comporto como se eu dependesse do mundo, dependesse das pessoas, dependesse das circunstâncias, né? São hábitos, formas habituais de pensar, de agir, que vão criando, constituindo, né, vasanas, samskaras, quebrar tudo isso. E não é fácil, é um processo gradual, né, mas extremamente possível e somente disponível para aqueles que realmente têm não somente uma determinação, uma disposição, mas compreendem o valor do autoconhecimento. Porque pode parecer pouca coisa. Ah, Shanti, se eu quiser Shanti, eu tomo um Rivotril ou uma dessas drogas e eu vou experimentar Shanti, né? Não, nós estamos falando de um Shanti que é absolutamente incondicional a qualquer outro fator. Portanto, a identificação física, a identificação com o corpo, mente, as emoções, são a nossa forma de olhar para nós mesmos, e nós olhamos para o mundo através de nós mesmos, dos conceitos que nós temos, primeiramente, a respeito desse Aham, que está, né, diante de Idam, o mundo, né? E não apenas nós olhamos para o mundo de modo habitual, mas olhamos para nós mesmos de modo habitual. Ah, eu sou pequeno, eu sou inadequado, eu sou insuficiente, eu sou lindo, eu sou linda, eu sou baixo, eu sou alto, né? Eu sou burro, eu sou inteligente, eu sou brilhante, comparando. Então, esses hábitos, eles são vasanas, todas elas extremamente dolorosas e ignorantes, que existem na psique humana. E tudo isso precisa ser transformado no Nididhyasana vedântico. Todo esse material que é derivado da força desta ignorância, força do hábito dessas vasanas, nós temos que estar ali e neutralizando, queimando essas vasanas, essas tendências, esses hábitos de ver o mundo, de ver a mim mesmo, com os novos hábitos, com as novas visões, com os novos conceitos que foram aceitos intelectualmente, mas que precisam limpar o meu corpo causal, né? Apagando aquelas memórias que irão contradizer o meu autoconhecimento, né? Por causa disso, a maneira a qual eu encaro a vida, né, muda tanto.
Tudo depende do modo o qual nós olhamos para nós mesmos e para o mundo. Nós precisamos desenvolver essas vasanas upanisháticas, essas vasanas vedânticas, essas vasanas espirituais, de modo a desenvolver uma outra visão da minha natureza Jiva Atma, através do qual eu tenho a visão do mundo. É um processo gradual, né, de cultivação dessas vasanas que naturalmente, gradualmente, espontaneamente irão cancelar, neutralizar as vasanas ignorantes que todos nós adquirimos através de diversos nascimentos, né? Então, é um processo rápido, depende do quanto estejamos qualificados. Ele é fácil, depende também do quanto nós estejamos qualificados, né? Depende dos hábitos que nós temos, o quanto arraigados, o quanto vinculativos eles sejam, né? O nosso problema não é a ignorância, nosso problema são essas formas habituais de ver o mundo e responder para o mundo segundo as nossas impressões passadas, né? O Swami Paramarthananda, o Swami Shimayananda, fala sobre a experiência dele na América, quando ele não podia sentar do lado direito do carro, porque ali tinha um motorista, ele tinha que ir para o outro lado e abrir a porta esquerda do carro, né? São hábitos, tendências, né? Respostas habituais. Nós não temos nenhum problema com respostas habituais. O ser humano é um organismo biológico inteligentemente desenhado e programado por vasanas. As vasanas se tornam hábitos, hábitos se tornam vícios, esses hábitos se tornam padrões de respostas, de comportamentos, de atitudes, né? E esses padrões, eles se tornam inevitavelmente padrões nocivos para a nossa felicidade, para a nossa paz, né? Então, o estudo do Vedanta, ele irá gradualmente produzir vasanas de modo que nós possamos responder com a força do hábito, mas em harmonia com a minha real natureza. A força do hábito, não existe problema, por isso que a gente diz: desenvolva e cultive uma vasanas para Vedanta, porque uma vez isso seja um hábito, essa convicção, Aham Brahmasmi, aquilo ali vai trabalhar para você sem que você precise se esforçar conscientemente. A resposta habitual é positiva quando ela te liberta através da compreensão de sua real natureza, né? Nididhyasana é invocar a minha personalidade real, né? E aprender a olhar para mim mesmo e para o mundo através desta visão vedântica, né? Compreensão do que é a visão vedântica, em primeiro lugar. Aprenda a olhar novamente para você, a sua família, sob a luz dos ensinamentos do Vedanta. E assim os probleminhas da vida se tornam mais e mais insignificantes, né? E você não precisa nem de gastar tempo com eles. A atenção faz com que o problema se torne, né, algo tão pequenininho que no máximo, é uma pequena irritação. Então, pode parecer que é uma perturbação muito grande. Não. O autoconhecimento faz disso uma pequena irritaçãozinha na mente, quando me permito de pensar neste problema, neste desafio. Os problemas se tornam, no máximo, pequenas irritações. A linguagem, a importância da linguagem, o Vedanta é um espelho que reflete para nós mesmos a nossa real natureza purna, livre, independente do mundo, né? E isso é feito através de quê? Das palavras. E as palavras, elas são uma forma de comunicação que utiliza a linguagem, né? Então, a linguagem, ela é fundamental, né? Os conceitos construídos pela linguagem, pelas palavras, né, são fundamentais
para determinar o modo qual eu experimento a mim mesmo e o mundo, né? Então, as palavras, a linguagem vedântica irá produzir uma mudança de visão, uma mudança de perspectiva, né? Porque eu vou começar a ver o mundo e a este instrumento de experiência sob a luz da visão do Vedanta, né? A maneira de pensar muda, os padrões de pensar vão mudando, os hábitos vão mudando na medida que nós produzimos vasanas, né? Vedânticas, né? Então eu olho para o mundo, eu vejo o mundo não como um problema, né? Eu digo, tudo é muito natural, é assim mesmo. Tudo isso é culpa do poderoso Maya, o grande ilusionista, né? Que influencia a mente do Jiva Atma a desenvolver essa visão tão ignorante, tão limitante, tão insultante a respeito de si mesmo e do mundo, né? Então, essa visão vedântica é um processo realmente requer muita dedicação, tá? Se eu quisesse dizer que é uma questão de um mês, mais pessoas estariam aqui nas aulas, mas eu prefiro dizer as coisas assim como elas são, como o Swamiji também diz, né? Sabedoria é saber que está tudo de acordo, em perfeita ordem, segundo as leis do Criador, desta ordem aparente, né? Eu olho para o mundo através da luz desse conhecimento. Os problemas já não são vistos como problemas, são vistos como o quê? Parabada, né? Karma. Ah, é um problema? Não, é um parábada. É um parábada bom ou ruim? É um pouco meio chato. Mas, como James costumava dizer, está tudo bem quando o parábada vai bem, e está tudo bem quando o parábada é desafiante. Está sempre bem. Por quê? Porque eu tenho a visão vedântica. Não existem problemas, existe somente parábadas, né? Se manifestando. Ele dá um exemplo bacana, ele fala, tudo isso é muito relativo, né? Imagine duas pessoas, né, de negócio, né, de business, né? Que um faz uma previsão de que a empresa deve ganhar 5% de lucro líquido e a outra diz que é 10%. Aquele que diz que é 10%, ele tem uma expectativa mais alta. Se o ganho líquido da empresa é de 7, ele vai ficar muito frustrado. Aquele que fez uma expectativa de 5 fica muito feliz porque o resultado foi 7%, né? Então, tudo é uma questão, né, da nossa perspectiva, da nossa visão, né, e das nossas expectativas, porque no mundo, né, no mundo do trabalho, né, a gente tem metas e a gente tem que projetar metas com determinadas expectativas. Então, é melhor a gente, né, se precaver e dizer, olha, essa meta sua é absurdamente alta. Eu, quando eu era garoto, eu trabalhei, meu primeiro emprego, trabalhava numa empresa multinacional e eles estabeleciam metas de venda de equipamentos, né, quando eu trabalhava como engenheiro comercial, metas altíssimas, era quase impossível alcançar. E pressionavam, 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 né? Se eu ficasse ali, eu ia morrer, porque uma pressão psicológica enorme, né? E a gente pode dizer para eles, pô, mas isso é desumano, vamos diminuir essas metas, né? Mas não, né? Todas as sociedades são orientadas pelo lucro máximo, sem nenhuma preocupação com os seres humanos que estão lá correndo atrás, se matando para atingir determinadas metas, né? Vedanta é um processo de reavaliação que muitas vezes é dolorosa, gradual e demorada, das noções que nós temos a respeito de nós mesmos, da minha situação de vida e do mundo, né? Essa reavaliação, eu deveria poder dizer que está tudo bem, apesar dos pesares, apesar das situações, né? E eu tenho que desenvolver esta capacidade de dizer está tudo bem, apesar das dificuldades, né? Por quê? Porque eu compreendi Satya, a minha real natureza, e eu compreendi Mithya, que nada mais é do que causa e efeito, as leis do Lord Ishvara, né? Não existem problemas, existem somente karmas se desdobrando, né?
E aí o Swami fala dessa, vamos terminar aqui com essa analogia linda, maravilhosa. Ele fala que existe um determinado Swami que ficou cego devido a muitos açúcares. Ele, pô, mas o cara ficou cego. Então o cara era louco por doce, sim, era louco. Mas como é que ele podia ser um Swami e um sábio, né? Tão desapegado a ponto de dizer que não me importa a visão, né? Sim, vássanas podem até destruir a visão de um sábio. Tamanho o poder das vássanas, tamanho o poder da força do hábito, né? Seja por sexo, seja por comidas. Então, ela irá, sim, destruir até mesmo os olhos de um Mahatma, né? A visão de um Mahatma. Ele perdeu a visão, né? Que é considerado o órgão mais importante. As pessoas consideram isso a tragédia maior, porque é o sentido mais importante, o órgão mais importante. E ele estava tão tranquilo, né, que ele, em vez de ser consolado pelas pessoas, ele consolar vocês, né? Porque vocês estão vendo essas coisas aí, essas coisas estão reforçando as vássanas de vocês, vocês estão mais amarrados no samsara por causa da visão. E eu agora me livrei da visão, eu já tinha me liberado, né, espiritualmente, mas quem é que vai querer ver esse mundo, né, que é uma armadilha, né, isso e aquilo, né? Então, ele, apesar de algo que parecia uma tragédia, ele estava curtindo e consolando as pessoas que têm olhos, dizendo: olha, você, a situação não é melhor do que a minha, não, entendeu? Cuidado com a visão, cuidado com o olfato, cuidado com o palato, cuidado com a sexualidade, cuidado com tudo que te dá prazer sensorial. Aí ele diz assim: o Senhor, o Lorde do Universo, o Ishvara, Saguna Ishvara, existe dentro do meu coração, no meu próprio ser, né? E eu não preciso dos olhos para repousar nele, né? As pessoas precisam de fechar os olhos para meditar. Não, eu já não preciso nem fechar os olhos, porque eu não vejo mais nada. Eu só vejo o Senhor no meu coração, né? Eu não tenho esse problema, né? Nenhuma visão pode me distrair mais, né? E agora eu posso comer tantos doces eu queira, porque eu já perdi a visão, né? A vássana do doce, né? Ela pode ser uma vássana de desfrute, né? E disseram: não, não, você pode sim recuperar os olhos, a visão, mas você vai ter que fazer um tratamento e uma dieta. E falei: ih, cara, deixa isso para lá, deixa eu curtir o meu docinho. E eu já vi tudo que eu precisava ver. Agora a minha visão é a visão do Atma, né? A minha visão é a visão eu sou o ser, né? Você não resolve problema algum. Você cancela o problema, dissolve o problema através dessa sabedoria espiritual. A gente para por aqui e, por favor, estejam à vontade de dizer alguma coisa, fazer alguma pergunta, ou aquilo que seja. Né, Marcelo? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om. Namastê. Obrigado aí pela presença de vocês, né? Os bravíssimos, corajosos vedantinos do Vedanta Brasil, sempre dispostos, né, a bater de frente com essa ignorância cósmica, né? Uma coragem realmente rara, né? Namastê.